bom dia, um feliz sábado na paz do Senhor Jesus. Hoje vamos estudar como identificar a igreja verdadeira. E você já acompanha aí no canal o estudo sobre o dízimo e também sobre as ofertas? É muito importante você também assistir este estudo sobre dízimos e ofertas. Mas antes de começarmos aí o estudo sobre a igreja verdadeira, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, amado e querido Pai, Criador e mantenedor dos céus e da terra, muito obrigado por este dia, meu Deus, que o Senhor possa estar nos abençoando, nos livrando, nos guardando de todo mal, cura todas as enfermidades, aquelas pessoas que estão doentes, que o Senhor possa estar ali, meu Pai, com as tuas infinitas misericórdias, as pessoas que estão ouvindo possam receber a bênção do Senhor, o poder do Espírito Santo, para que a vida delas possam ser transformadas. Nos ajude em nome do Senhor Jesus. Amém. Como identificar a igreja verdadeira? Hoje no mundo tem milhares de igrejas, né? Tem muitas igrejas no mundo todo. Mas qual é a igreja que é identificada como uma igreja de Deus aqui na terra? Um povo que leva a mensagem verdadeira. A enciclopédia das reuniões afirma que existem 9 grandes religiões no mundo. Entre essas está o cristianismo, que por sua vez está dividido em mais de 35 mil grupos. Como distinguir entre esses grupos a igreja verdadeira? Então, em 35 mil grupos, como identificar a igreja verdadeira? Então, somente a Bíblia pode nos guiar a conhecer a igreja verdadeira. Vamos lá para a pergunta número 1. Qual é a recomendação da Bíblia para encontrar a igreja verdadeira? Então, nós temos que ler João capítulo 7, 17 e 1 Timóteo 3,15. Então, você acompanha na sua Bíblia João capítulo 7, 17 e 1 Timóteo 3,15. Lá vem dizendo, né? A igreja verdadeira é conhecida pela sua doutrina, pelo método que essa igreja desenvolve, né? João usa a palavra doutrina e Paulo a palavra coluna, né? A seguir veremos 8 colunas bíblicas que mantêm a igreja de Deus vivo na terra. Vamos lá para João 7,17, só como exemplo. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então nós devemos, né, conhecer se a doutrina ali que o pregador está falando é dele mesmo ou se é de Deus. Então é através da doutrina. Pergunta número 2. Qual é a primeira coluna que sustenta a igreja de Deus? De acordo com Éfeso 2, 19 e 20. Ali fala que no fundamento dos apóstolos, né, que é o Novo Testamento, fundamento dos profetas, Antigo Testamento, sendo Jesus Cristo a pedra principal. A igreja verdadeira aceita toda a Bíblia como única regra de fé e prática. Ou seja, a igreja verdadeira aceita o Senhor Jesus Cristo, né? E o fundamento lá dos apóstolos e também dos profetas de Deus do Antigo Testamento. Então toda a Bíblia tem que ser como regra de fé. A segunda coluna fala de Atos 16, 30 e 31 e Atos 4, 12. A igreja verdadeira ensina que a salvação é unicamente pela fé em Cristo Jesus. Então, referência em 1 Timóteo 2,15. Então, a igreja verdadeira aceita que o único meio de salvação é a fé no Senhor Jesus Cristo. A terceira coluna, em João capítulo 14, versículo 1 ao 3, é o ensino da volta de Jesus. Com milhares de anjos, todo olho verá. Os mortos ressuscitarão e reinarão com Cristo 1000 anos. A igreja verdadeira ensina essa verdade. Então a igreja verdadeira ensina a volta de Jesus,
literal, com milhares de anjos tocando trombeta. Todo olho verá e os mortos ressuscitarão, né? E reinarão com Cristo durante os 1000 anos. Quarta coluna, pergunta número 5, João 14:15, Apocalipse 12:17. Por ensinar e pregar a validade da lei, a igreja de Deus é objeto de ira de Satanás, de acordo com Apocalipse 14:12 e 1 João 2:3-4. Vamos ler 1 João 2:3-4. Então o inimigo ele persegue, né, a igreja de Deus aqui na terra. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não há a verdade. Então precisamos guardar os mandamentos de Deus, né? Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não há a verdade. Então temos que guardar os mandamentos de Deus, né? É muito importante porque a lei, a igreja verdadeira prega a lei de Deus. Número 6, quinta coluna, Apocalipse capítulo 12:17 e Apocalipse 19:10. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O dom de profecia, esse dom é característico da igreja de Deus nos últimos dias. Então o dom de profecia também estará dentro da igreja verdadeira nos últimos dias, né? De testemunharmos o evangelho, pregarmos o evangelho. E a sétima pergunta, sexta coluna, Isaías 58:13 e Ezequiel 20:12-20. Esse daqui eu vou ler, muito importante esse texto, né? Lá no Antigo Testamento, em Isaías 58:13. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares o sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando para palavras vãs. Então é a guarda do sábado, né? A igreja verdadeira aceita a guarda do sábado. E em Ezequiel fala que é um sinal entre Deus e seu povo, é o sábado. Ezequiel 20:12, também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Versículo 20, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, quando nós guardamos os sábados, o sábado, nós sabemos que estamos com Deus, né? O Senhor é nosso Deus. Guardamos o sábado. Então, a igreja verdadeira guarda o sábado. A oitava pergunta, sétima coluna, Mateus 24:14 e Apocalipse 14:6. A Bíblia descreve 3 anjos mensageiros voando pelo meio do céu, pregando a toda nação, tribo, língua e povo. Portanto, a Igreja de Deus é um movimento mundial. Então, a Igreja de Deus, ela prega em todos os lugares do mundo o Evangelho, né? Como está escrito aqui em Apocalipse 14:6, Mateus 24:14, que nós devemos ir e pregar o Evangelho no mundo inteiro. Pergunta 9, oitava coluna, 1 Coríntios 3, 16 e 17 e capítulo 6, 19 e 20. A igreja verdadeira segue os princípios bíblicos de saúde, de acordo com Gênesis 1, 29 e Levítico 11, né? Nós devemos se alimentar das frutas, legumes e verduras,
E tem alguns alimentos que após o dilúvio Deus permitiu a gente fazer uso, né? Se alimentar. E pergunta número 10, qual é o apelo de Deus? Qual é o apelo que Deus faz aos seus filhos sinceros que ainda não participam do grupo religioso, dos grupos religiosos que não ensinam toda a verdade bíblica? Então, de acordo com Mateus 7, 21 e 23, João 10, 16 e Apocalipse 18, 4. Vamos ver a mensagem de Deus para aquelas pessoas que ainda não fazem parte da igreja verdadeira, da igreja que guarda os mandamentos de Deus, ter um testemunho de Jesus. Lembrando que Deus tem pessoas em todas as igrejas, né? Mas Deus vai chamar. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticam iniquidade. Então, não é, irmãos, porque a pessoa expulsa demônios, né, faz alguns milagres, que ela quer dizer que está com Cristo, né? Mas se ela pratica iniquidade, ela não está com o Senhor, né? Precisamos guardar os mandamentos de Deus, a fé no Senhor Jesus Cristo, observar a lei de Deus. Então precisamos ter esses princípios. Então a igreja verdadeira tem os princípios bíblicos na sua doutrina. E Deus fala para o povo que está na igreja que não usa a verdade bíblica, sai dela, povo meu, né? Então, vamos ver em Apocalipse 18:4 a mensagem de Deus para nós hoje. Se você está numa igreja que não observa os mandamentos de Deus, nem a fé em Jesus, sai dela. Houve outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para que não sedes cúmplices em seus pecados, e para não participares dos seus flagelos. Viu? Então, se nós percebemos que estamos na igreja errada, no lugar errado, no grupo de pessoas erradas, devemos sair desse grupo e procurar a igreja e o grupo verdadeiro aqui na terra. Então, as colunas que sustentam a igreja de Deus. A Bíblia como regra de fé e prática, a salvação pela graça, mediante a fé, a certeza da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, crê e prega a validade da lei, aceita o sábado como um dia especial de adoração a Deus, presença do dom profético, né? A igreja que prega o evangelho, é um movimento mundial e segue os princípios de saúde. Muito importante, né, irmão? A igreja ter esses princípios dentro dela. Recapitulação. São estas as 8 colunas que identificam a igreja verdadeira. Compromisso de fé. Reconhece que a igreja adventista do sétimo dia possui as 8 colunas da verdade? E eu reconheço, e você? Até hoje não encontrei nenhuma igreja que pratica os ensinos bíblicos como a igreja adventista. Então, neste momento, uma igreja que realmente prega a palavra de Deus de acordo com o que tem que ser pregada. Lembrando que tem outras pessoas em outras denominações que essas pessoas também são especiais para Deus e Deus, pela sua infinita misericórdia, vai chamá-las, né, para a salvação, né? Mas a igreja que hoje aqui prega a verdade bíblica é a igreja adventista do sétimo dia. Então eu te convido para visitar uma igreja adventista do sétimo dia. Como nas outras igrejas, tem pessoas boas, tem pessoas não tão boas, né? Vários tipos de pessoas, porque o joio e o trigo vai crescer junto até o dia da colheita. O importante é seguirmos a Cristo, ao nosso Salvador, guardarmos os mandamentos de Deus e pregarmos o Evangelho. Termos um programa de saúde e
Estou feliz porque Deus me deu essa igreja. Eu sim, e você? Deseja se unir à igreja de Deus? Eu desejo, e você? Então, irmãos, não perca tempo. Aproveite. Hoje é sábado, vai na igreja adventista do sétimo dia. A partir das 9 da manhã já tem culto, né, na igreja adventista. Às quartas-feiras também, a partir das 8 da noite tem culto e aos domingos 7 horas da noite. Então, se você tem uma igreja aí próxima da sua casa, não deixe de visitar. E continue acompanhando aqui no canal, né, para você acompanhar mais vídeos sobre a palavra de Deus. E o próximo estudo, não deixe de acompanhar, por que devo ser batizado? Lembra que a palavra de Deus diz que quem crer, né, em Cristo Jesus e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E vamos fazer uma oração final, né? Deus amado, querido Pai, Criador e mantenedor dos céus e da terra, muito obrigado por mais esse estudo de hoje, meu Pai. Que o Senhor possa estar nos abençoando, nos livrando, nos guardando, e que essa mensagem possa entrar no nosso coração e nós praticar em nossa vida. Em nome de Cristo Jesus nós te agradecemos. Amém.